Daqui a pouco, depois dessa minha fala, o Willan vai caminhar com a gente aqui por dentro e vai mostrando os detalhes dos achados que aconteceram aqui. Nós estamos na cidade chamada Magdala, de onde era Maria Madalena, Maria de Magdala, como também o Mar da Galileia, o Quinérea, o Mar de Tiberíades, também era chamado de Mar de Magadon, por causa também desse porto, do lugar que aqui havia. Esse monte que está aqui atrás de nós, carregado de histórias e histórias e histórias extraordinárias. Eu sempre, pessoalmente, digo que para mim isso aqui é uma espécie de Massada da Galileia, porque assim como lá em Massada, que nós vamos visitar, a opção dos sobreviventes que resistiram aos romanos, lá em cima, na fortaleza de Herodes, resistiram os romanos até que viram que iam ser tomados e preferiram escolher a morte do que se entregarem nas mãos da escravidão romana. Aqui também há uma história desse nível de decisão visceral. Aproximadamente 90 e tantas pessoas, quando viram que iriam cair nas mãos dos romanos, preferiram se arremessar lá de cima a baixo do que entregarem-se nas mãos dos romanos. Mas nos dias de Jesus esse era um caminho natural para quem vinha lá do outro lado dessa montanha, era passar por essa entrada e chegar aqui a Magdala, onde Maria cresceu, Maria Madalena, e o lugar ficou importante no Novo Testamento por causa da figura de Maria Madalena. No entanto, tem algumas coisas e peculiaridades interessantes. Por exemplo, a primeira vez que eu vim a esse lugar foi há 40 anos atrás. Não tinha absolutamente nada. Havia umas pedras assim do tipo dessa pedra aqui, mas não tão sofisticada quanto esta. Umas pedras brancas, lisas, que você via que elas tinham pequenos entalhes espalhados por aqui. E ninguém vinha para cá, absolutamente ninguém. Quando eu verifiquei que aqui era a cidade original de Maria Madalena, era o lugar do farol, era um porto, era importante, mas estava tudo destruído, eu falei, eu quero ir filmar lá. Eu não vi nem com um grupo, eu vi só com 2 câmeras da TV Manchete, que estavam me acompanhando para fazer a gravação. Aí a gente veio gravar aqui. E era tão ermo, tão cheio de mato, que depois se tornou um lugar assim íntimo para nós, especialmente depois que eu fiquei amigo do Hugo, há uns 31 anos atrás. A gente vinha no carrinho dele, que era uma Kombi, e entrávamos aqui na moita, era tudo cheio só de mato. Parávamos o carro lá na beira da água e fazíamos fogueira, café, pipoca, cachorro-quente. A gente vinha também ficar tranquilo aqui, porque era um lugar reservado, ninguém vinha para cá. Bom, de um modo ou de outro, eu não sei, o meu coração sempre intuiu que haveria um dia em que eles iriam descobrir que isso aqui era muito mais do que estava sendo considerado. O extraordinário é que foi em 2009, eu creio, que eles, escavando, começaram a encontrar essa quantidade estupenda de material que só está começando, eles ainda vão achar muito mais coisas. Quem viver para voltar nos próximos anos vai se surpreender com a quantidade de achados, porque é normal. Eu já vim aqui a lugares onde você chegava só tinha uma coisinha de nada, você voltava no ano seguinte tinha aumentado.
Ou seja, 10 anos depois tinha uma grande estrutura sendo desenterrada com um valor arqueológico extraordinário. Por que esse lugar é tão importante? Alguém diria assim, porque é um lugar que inegavelmente Jesus passou por ele inúmeras vezes. Claro, é uma das importâncias. Mas para mim é menor, porque ele passou por todos esses lugares aqui inúmeras vezes. Essa região tinha muitas pequenas sinagogas e grandes, algumas maiores, outras menores. E o texto do Novo Testamento diz que ele pregava nas sinagogas. Ia de sinagoga em sinagoga, reunia-se com os que já estavam reunidos, tanto quanto pregava para a multidão que se ajuntava para ouvi-lo ao ar livre. Uma importância para nós extraordinária, do ponto de vista da geografização do chão dos evangelhos. No entanto, isso cresce um pouco mais por causa da importância da figura de Maria Madalena, que foi a primeira testemunha ocular da ressurreição do Senhor. Foi Madalena. Não foi Pedro, não foi João, foi ela. E isso em si já é uma desconstrução a respeito de todo o machismo espiritual ou de qualquer outra natureza que pudesse existir. Porque se os homens, ou Paulo, diz, eu não permito que as mulheres falem na igreja, é claro que ele estava fazendo uma aculturação, tentando diminuir as implicações do conflito cultural entre o mundo greco-romano e o judaísmo, que também acompanhava a Paulo. Onde ele ia, vocês lembram que havia aqueles checadores de heresias que ficavam procurando filigranas de erros, equívocos, segundo eles, ou de contradições, para acusá-lo, para persegui-lo e tudo mais. Mas quando Madalena é a primeira testemunha ocular da ressurreição, cai por terra todo o sexismo. Todo o sexismo acaba. Porque a escolha de Jesus para fazer uma apóstola, uma enviada, porque apóstolo significa enviado. A primeira enviada como testemunha da ressurreição para aqueles que eram chamados de apóstolos foi uma mulher. E não só uma mulher amiga dele, mulher que o acompanhava. Em Lucas 8, a gente lê que ela era uma das pessoas que o seguiam, servindo nas suas necessidades, como Joana, como Salomé, como algumas outras mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, servindo nas suas necessidades. Além do que, acerca de Maria Madalena, se diz que Jesus dela expulsou 7 demônios. Lembram disso? Sim. Ou seja, ela era uma mulher que vivia aqui nesse lugar carregando um tormento de espírito. Ela acabou sendo vinculada no ambiente da história da igreja posterior como a mais famosa de todas as prostitutas do Novo Testamento que se converteu a Jesus, mas não há nenhuma evidência de fato palpável e concreta de que Maria Madalena tenha vivido como prostituta. O que há uma mistura enorme de textos em Marcos, em Lucas e em Mateus. Toda vez que aparece uma pecadora, todo mundo diz é Madalena, coitada. Mas o que é certo sobre ela é que ela sofria de um grande tormento espiritual, do qual ela foi liberta. E foi por causa dessa gratidão e desse amor que surgiu no coração dela por Jesus que ela passou a segui-lo e o seguiu com mais coragem e bravura do que os homens que o seguiam. E ela foi a primeira
E a intimidade que havia entre eles é inquestionável. O nível de segurança que ela tinha, a ponto de chegar lá e dizer a alguém que ela pensou que era o jardineiro lá na tumba: se tu o tiraste, dize-me aonde tu o puseste e eu o levarei. A intimidade era essa, ela cuidou tanto dele que agora na morte era absolutamente tolo não fazer aquilo para quem tinha cuidado em vida, quanto mais cuidar na morte. Agora, ela sai dali, conta para os apóstolos o que tinha acontecido, eles duvidam dela, não, ela está nervosa, já teve um problema no passado, que ela tinha 7 espíritos, atormentada, não é uma testemunha fidedigna. O que eu acho extraordinário é como Deus escolhe os não fidedignos, os não absolutamente unânimes. As escolhas de Deus não visam unanimidade por parte do testemunhante. Elas sempre visam a sinceridade e a coragem da testemunha. E foi o que em Maria não faltou. Mas isso ainda não é o importante sobre este lugar. O que é realmente importante sobre esse lugar é o que vocês viram ali nos folders de entrada, os crossroads, o crossroad entre judaísmo e a fé dos discípulos. Eu não vou chamar de cristianismo, porque o cristianismo é um advento posterior do século IV depois de Cristo, com Constantino. Antes de Constantino não existia cristianismo. Existia a fé dos discípulos. Existiam os do caminho, como Paulo trata em Atos dos Apóstolos. Então aqui é o primeiro lugar onde você vê esse encontro de judeus e de cristãos adorando juntos no mesmo lugar. 8 anos depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, muito pouco tempo depois. Aí alguém diz, e qual é a importância disso? Ora, a gente vive especialmente em tempos pós-modernos, pós-cristãos. O Ocidente já é designado como uma sociedade pós-cristã. O que isso significa? Cada vez mais você pega a internet, Zeg State, qualquer um desses documentários que questionam radicalmente a historicidade de Jesus. O Jesus não histórico começou a ser uma bandeira levantada nas universidades, nos seminários americanos por volta da década de 30 e cresceu com a escola chamada da alta crítica, depois aumentou com a teologia de Bultmann, na intenção de demitificar Jesus, ou seja, tudo é mito, mas a gente demitifica, porque o sentido fabuloso da história tem a sua aplicação existencial para o homem contemporâneo, era o que se dizia. Aqui, no entanto, essa demitificação acaba, porque leva-se um tempo. Qualquer psicólogo, antropólogo, especialista no processo de construção de significados sabe que para você construir a ideia de um mito, não estou falando de mito de oclinhos da internet. Na internet, quando você vira mito, eles te botam um óculos assim como o do Adailton, assim na cara do sujeito, não é? Vou tirar. Aí você, o mito, Bolsonaro virou mito, assim, botam um óculos nele. É o cara que fala todas as maluquices que ninguém fala, mitou. Mas no passado, a construção de um mito levava décadas ou até séculos para se construir um mito. Para um indivíduo deixar de ser alguém normal e passar a ser alguém fabuloso. Só que no caso de Jesus a coisa foi ainda mais séria.
E o interessante é que foram os próprios cristãos céticos dos seminários americanos e europeus e alemães que trouxeram essa história, que criaram essa ideia do Jesus não histórico, que foi extremamente debatida no século XX, durante boa parte do século XX. Não foi provavelmente um problema para a maioria dos que estão aqui, nem para a maioria dos que nos assistem ao vivo ali na internet, mas para os acadêmicos era um problema. Eu cresci na minha fé sendo questionado o tempo todo, nos seminários, nos lugares onde eu ia falar, a respeito daqueles que gostavam da minha inteligência, ou alguma erudição que eles viam, ou comunicabilidade, ou isso e aquilo, e diziam: eu não consigo entender como é que um homem que tem esse acervo que você tem, ora para Jesus, chora para Jesus, crê na ressurreição física de Jesus, crê em tudo isso, isso é meio absurdo em você. E eu dizia: eu não sei como é que um cara que continua indo ao culto, se veste de sacerdote cristão, prega os ensinos do Novo Testamento e vai para casa crendo que ensinou os ensinos de um mito. Isso é que me parece totalmente ridículo da sua parte. Agora, 8 anos depois da ressurreição de Jesus, nessa cidade de Maria Madalena, na Galileia, cristãos e judeus estarem reunidos juntos numa sinagoga extremamente original. Nós vamos visitar a de Cafarnaum. A de Cafarnaum original já não está lá, a dos dias de Jesus. A que vocês vão ver lá já foi uma reconstrução. Depois de um terremoto, a sinagoga original caiu, eles reconstruíram aquela sinagoga lá, que vocês vão ver que é bem mais sofisticada. Foi feita algum tempo depois da história original. Mas aqui não. É uma sinagoga daqueles dias, é uma sinagoga onde Jesus pregou. Então, se você quiser olhar para um lugar onde Jesus pregou, olha aqui para dentro. Porque era uma sinagoga vigente nos dias dele. E era um caminho inevitável passar por dentro desses vales, ouvir de Tiberíades e entrar aqui. E ensinar a palavra aos que aqui estavam. Agora, mais importante ainda do que isso, é o fato de que 8 anos depois, cristãos e judeus se reuniam neste lugar para cultuarem juntos. Ou seja, cristãos estavam cultuando a Cristo. E os judeus, como vocês veem em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no verso 6, se diz que inúmeros judeus e inúmeros sacerdotes guardavam a fé em Jesus, embora continuassem praticando todos os ritos do judaísmo, mas confessavam a Jesus como o Messias deles. Uma outra coisa completamente importante é a gente saber que o que nós temos aqui, quando se distingue judeus e cristãos, não se está distinguindo povo, raça, etnia, nem coisa desse tipo. Porque a fé de Jesus é uma fé que nasceu entre judeus. Era uma fé judaica. Quem não cria em Jesus olhava para os discípulos de Jesus e diziam: são judeus que abraçaram uma seita judaica, um esoterismo judaico. No início, logo nos primeiros anos, tentaram colocar esse label de seita esotérica, por causa dos milagres, por causa da ressurreição dos mortos, por causa da ênfase toda no mundo por vir. Então, a associação com uma certa esotericidade foi inescapável para eles. Agora, a força disso tudo
está no Jesus histórico. 8 anos depois, um grupo de judeus de confissão completamente judaica ou ainda guardando os ritos do templo ou do rabinato judaico, juntamente com cristãos da Galiléia ou de outros lugares que cultuavam a Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ressuscitou de entre os mortos, reunidos no mesmo lugar, adorando e orando juntos e dirigindo as suas preces na direção do mesmo Messias, é algo absolutamente chocante. Eu creio que a importância desse lugar ainda nem começou. Nem começou. Agora que as pessoas estão começando a vir. Um lugar como esse tinha que estar entupido de gente. Ele, num certo sentido, tem muito mais importância do ponto de vista histórico do que vários outros lugares que a gente visita. Cafarnaum é Cafarnaum. Por isso é um lugar importantíssimo. Mas a sinagoga de Cafarnaum não tem nem de longe qualquer originalidade semelhante a essa aqui. Lá a gente vai visitar uma espécie de Disney de sinagoga. Agora aqui você está pisando no chão real do negócio. Eu sei que muitos de vocês são bombardeados na universidade, aonde quer que vocês vão, ou na internet, coisas do tipo, acerca da validade desta fé. Muita gente diz, não, isso foi uma criação posterior, foi uma invenção subsequente, foi uma esperança tola que foi crescendo com os anos até que virou esse volume todo de coisas. Mas não. Imaginem só, 8 anos depois, eles estavam aqui na cidade de Maria Madalena, chamando Jesus de Messias juntos, reconhecendo a historicidade dele, o ir e o vir, o passar, o curar, o fazer. Testemunhas vivas estavam presentes, gente que tinha sido testemunha ocular da sua ressurreição. Vocês lembram que quando Jesus ressuscitou dos mortos, qual foi o primeiro recado que ele mandou para os discípulos? Digam aos meus discípulos que dirijam-se à Galiléia e lá me verão. Que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Aí a gente tem aquele episódio de Jesus com Pedro e outros 7 discípulos, ao todo 7 com Pedro, pescando no mar de Tiberíades. O lugar celebrativo daquele encontro, lembrem, eu estou usando a palavra celebrativo, porque não dá para fazer um pinpoint arqueológico como aqui dá. Aqui é. Lá é um lugar celebrativo, porque podia ser em qualquer lugar naquela praia. Então escolheu-se um lugar lá perto das bem-aventuranças, ou do lugar celebrativo da multiplicação dos pães, que é Tábara, celebrativos. Hoje nós vamos ao Monte das Bem-aventuranças, é um lugar celebrativo. Pode ter sido uma outra planura de um lado, pode ter sido do outro, pode ter sido 1 quilômetro para cá, pode ter sido 500 metros para lá, é celebrativo. Mas aqui não é celebrativo. Aqui as pedras estão fincando o fato. Inafastável, inarredável e implacável. Para mim, que estou o tempo todo preocupado em dar a razão da esperança que há em mim para outros, esse é um lugar muito singelo. Porque as pessoas sempre dizem, você crê porque você crê. No fim de tudo é isso mesmo. Eu creio porque eu fui atingido. Ontem alguém me perguntou dos milagres qual eu achava que era o mais importante. Eu falei, bom, o mais importante de todos os milagres que eu conheço
foi Deus pegar esse bicho horroroso aqui, virar a cara dele para o céu e ele ver a luz. Isso aqui é alucinantemente doido, sou eu aqui. Isso aconteceu em Manaus, não foi aqui, não foi por causa de uma pedra, foi por causa de um testemunho, foi por causa da palavra que me invadiu, foi por causa do revirar das minhas vísceras na direção de Deus. Foi porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais poderosa do que qualquer espada afiada de 2 gumes e é apta para separar alma do espírito, juntas de medulas, e para pegar e levar todo o pensamento, patentear os pensamentos diante da luz de Deus. A expressão grega lá do texto de Hebreus é equivalente a virar a cara do vencido na direção do rei. Era uma expressão das arenas de gladiador. Quando o gladiador vencia, ele pegava a cabeça do outro, se não o tivesse matado, e o virava na direção da autoridade, do imperador, para ele dizer se vivia ou para ele dizer que morria. O que a palavra de Deus fez comigo foi isso, me venceu e virou minha cara. E aquele que é cheio de misericórdia fez assim para mim. E por isso eu estou aqui. Por isso, esse é o milagre. Agora, coisas desse tipo são utilíssimas, especialmente para essa nova geração que não experimentou o que eu experimentei, que não teve o impacto do evangelho que eu tive, que vive no meio de uma era diluída, totalmente sem estrutura, sem raiz, sem conhecimento. Você anuncia qualquer coisa básica do evangelho nas redes sociais e você vê a reação dos crentes. São mais pagãos do que o incrédulo dos dias que eu me converti, que assumia algumas coisas com mais percepção do que hoje em dia. Eu creio que este lugar ainda vai crescer imensamente em significado histórico. E essa foi a razão pela qual eu quis muito que nós viéssemos aqui, porque eu tenho convicção de que nos anos por vir, o primeiro lugar a ser visitado na Galiléia será este aqui. Depois se visitará o resto. Digam aos meus discípulos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. 8 anos depois, havia discípulos do judaísmo e discípulos da fé de Jesus adorando a Deus juntos neste lugar. E vocês lembram de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele vem contando aquelas sequências de aparições de Jesus depois da ressurreição dos mortos, quando ele diz, e apareceu a um grupo de 500 discípulos de uma só vez. Muito provavelmente na Galiléia, que tinha sido a ênfase dele. Vão para a Galiléia e lá me verão. A maior parte daqueles 40 dias e 40 noites narrados por Lucas na introdução do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele diz que fez uma narrativa minuciosa na intenção de dar a conhecer acuradamente os fatos que entre nós se deram, a maior parte daquelas narrativas de como Jesus deu mandamentos acerca do reino de Deus pela força do Espírito Santo ao coração dos seus discípulos, aconteceu na Galiléia. Nos ambientes variados, depois da ressurreição, onde ele encontrou, instruiu, e depois de comer e beber com eles, simplesmente ia, voltava no dia seguinte, sem que eles soubessem de onde tinha vindo, simplesmente aparecia no lugar. Eu tenho no meu coração a impressão de que a força dessa percepção vai ajudar muitos de vocês para o resto da vida
assim como vai ajudar uma quantidade enorme de outros que estão nos assistindo ali ao vivo pela internet e milhões de outros que vão assistir as nossas gravações e que quererão vir aqui também aprender essas coisas sobre as quais eu faço uma mera introdução. E a partir de cuja introdução eu vou pedir que a gente se levante, não agora, mas já já, para visitar e recebermos instruções, olhando as pedras, os adereços, os elementos interessantes que compõem a decoração original deste lugar. E eu queria orar para a gente concluir esse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por aqueles primeiros anos de fogueirinha aqui, quando não tinha nada, e já era um lugar que o meu coração gostava de estar. Desde a primeira vez, quando eu vim aqui sem ninguém, e vim a pé de Tiberíades para cá, desci no meio dessa ribanceira, no meio do mato, só porque tinham me dito que aqui era Magdala, e tinha umas pedrinhas brancas sobre as quais eu me sentei, e a minha mente viajou nos evangelhos. Eu te agradeço, porque desde aqueles tempos já havia um achado plantado no meu coração, e não era um achado de pedras, era um achado de fé. E eu quero te pedir agora, não só por esses que comigo estão aqui, e por aqueles milhares que nos assistem à distância, mas eu te rogo pelos milhões que visitarão este lugar. Permite que o testemunho que aqui se encontrou alimente o coração, a fé, a consciência, a consistência e a esperança de milhões de pessoas nesse tempo de vazio, de descrença, de cinismo, de sarcasmo, de oquidão. Pelo amor do teu nome, usa esses testemunhos, como tu mesmo disseste, que se não falássemos as pedras gritariam. E obrigado pelo grito dessas pedras. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos seguir com o nosso querido Ilan. Ele vai nos introduzir aqui no lugar. A gente passou por aqui. Vocês já passaram, mas sem, com a instrução? Sim, com a instrução. Ou não? Instrução da guia. A instrução da guia daqui, Da o guia local, daqui. ele foi traduzindo. Ele foi Tá. traduzindo. Vocês estão satisfeitos então aqui? Aham. A Adriana voltou emocionadíssima Foi do muito lugar legal. do barco lá embaixo. Vocês querem voltar lá? Sim. Então vamos voltar até lá? Tá bom? Vamos lá pro barco, Ilan. Tá bom? Bom, vou fechar. Você tá ao vivo ainda? Tá ainda. Caio, vou fechar aqui então? Pode fechar? Valeu.